Permaneçam em pé, irmãos, para a gente já fazer a leitura da palavra. Os irmãos vão passar recolhendo aí os envelopes. Rapidinho, tá? Aí vocês já se sentam. Bendito seja o nome do Senhor. Glórias a Deus nas alturas. Nós vamos ler, amados, com a ajuda de Deus e a guia do seu Espírito, a palavra do Senhor no Evangelho reportado por Lucas, no capítulo 13, nós leremos o verso 18. Glória ao nome do Senhor Jesus. Lucas 13, 18. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Aleluia, nosso Deus. Encontraram? Lucas, capítulo 13, versículo 18, onde diz: E dizia: A que semelhante o reino de Deus, e a que eu compararei? É semelhante ao grão de mostarda, que um homem, tomando-o, lançou na sua horta e cresceu, e fez-se grande árvore, e em seus ramos se aninharam as aves do céu. E disse outra vez: A que compararei o reino de Deus? É semelhante ao fermento, que uma mulher, tomando-o, escondeu em 3 medidas de farinha, até que tudo levedou. Somente até aqui, irmãos. Amém. Pode sentar, queridos. Obrigado. Amados irmãos, em poucas palavras, o Senhor certamente trará o mistério da sua palavra aos nossos corações. Mas essa manhã Deus preparou de estarmos aqui reunidos, não só presencialmente, mas também online aí, através da live. O que o Senhor quis falar com isso? O que essa parábola quis trazer? Que nós não devemos jamais subestimar o poder de Deus. A capacidade de Deus de virar uma situação desfavorável em favorável. Em transformar alguma coisa adversa em alguma coisa ao teu favor. Em mudar situações, em mudar o tempo. Mas Deus mexe no tempo? Mexe no tempo. Lembra de Isaías e o rei Ezequias? Deus mexe no tempo. Deus mexe na ordem natural das coisas? Mexe na ordem natural das coisas. Pode acontecer da mãe enterrar um filho, de um pai enterrar um filho. Não é a ordem natural, mas pode acontecer. Mas pode Deus mexer na natureza? Pode Deus mexer na natureza. Daniel caiu na cova dos leões e os leões não encostaram nele. Sadraque, Mesaque e Abednego caiu no fogo, além de não queimar, nem cheiro de fumaça ficou na sua roupa. E que quando você pega um grão de mostarda, nesse próximo ano, no mês de maio, com a ajuda de Deus, nós vamos fazer a campanha do grão de mostarda de novo. Ou é abril, não me lembro. É o menor grão de todas as hortaliças. É o menor grão. Mas ele é pequenininho. Para a gente que é míope, eu, Maxwell, a turma que é míope, a irmã Márcia, Cibele, essa turma toda, o Cosmo, o Du não é míope, o Du tem hipermetropia. Também é a Dani. A Dani também é míope, tudo uns fundinhos de garrafa. A Cátia, então, Deus me perdoe. Mas é pequititico, irmão. Já viu o grão de mostarda, Du? É ínfimo. E a palavra diz, e óbvio, a botânica também diz, que é a maior de todas as hortaliças. Ela fica maior que um pé de couve, velho. Você não viu dizendo aqui que até as aves do céu fez ninho nela? De mostarda? De grão de mostarda. Depois ela dá uma florzinha e dá os grãozinhos. Então, irmão, não interessa o tamanho da tua força, nem o tamanho da tua fé. O que interessa mesmo é em quem ela está firmada. Em quem está a tua confiança? No presidente? No próximo presidente? No chefe da empresa? No pastor da igreja? Na igreja? Não, Rodrigo, gosto de todo mundo. Alguns nem tanto. Mas o meu coração está no Senhor Jesus. A minha esperança está no Senhor Jesus. É dele que vem o meu socorro. É dele que vem o meu escape. É dele que vem a porta aberta que eu preciso.
É nele que está a cura que eu estou buscando. Não, o médico é bom, o Albert Einstein é maravilhoso, o sírio-libanês é bom, mas o Deus que eu sirvo é muito melhor. E hoje Deus manda dizer, eu vou ressuscitar sonhos do teu coração. Você enterrou teu sonho, você largou mão, mas o Senhor te diz, eu não sou o filho do homem que mente, não homem que mente, nem o filho do homem que se arrepende. Não tem essa de acontecer alguma coisa, não tem essa, vocês já ouviram essa pregação, certeza, pelo menos a CCB Zaiada aqui já ouviu, a Dani, que é CCB velha já. Olha, se for para você perder a tua alma, Deus te põe numa sepultura. Mas que Deusinho mequetrefe que a turma anda servindo. Quer dizer que para não perder para o diabo, Deus mata uma vida. Deus manda o diabo embora da tua vida e te dá vida com abundância aqui na terra. Esse é o Deus que eu conheço. É o único Deus a quem eu tenho crido. É o Deus que tem domínio total sobre todas as coisas. É o Deus que mexe, interfere onde for preciso. Eu não fui para o ancião por causa da mão do homem, não fui para o ancião porque Deus não quis. Porque quando Deus quer, até o diabo obedece, irmão. Que homem tem poder de segurar a obra de Deus? Que governo, que potestade, a própria palavra diz que nem principado, nem potestade pode ficar de pé diante do Senhor. Hoje Deus manda a sua palavra e te diz, pode juntar tudo que é demônio no inferno, vai cair porque Deus está na tua vida. Porque Deus tem um compromisso com você, mas além do compromisso com você, Deus tem um compromisso com a palavra dele. Não é porque você é bonito, não é porque você é mais crente, não é porque você é o mais esforçado, não é porque você é o mais provado, é porque Deus tem compromisso com a palavra. Ele colocou a palavra acima do próprio nome dele. Dá glória a Deus essa manhã. A palavra vai cumprir na tua vida. Deus, eu não tenho merecimento, não tem alguma coisa errada. Teve algum dia que você teve merecimento? Teve algum dia da tua vida que você mereceu alguma coisa da mão de Deus? Teve algum dia da tua vida, da nossa vida, que nós merecemos receber a visita de Deus na nossa alma? Dizer, hoje eu estou digno de Deus me selar com o Espírito Santo. Hoje eu estou digno de Deus fazer esse milagre. Quando, irmão? Tudo é misericórdia. E já que é por misericórdia, o Senhor te dá de lambuja, de balde, uma medida recalcada, sacudida e transbordante. Pega a bênção de Deus na tua mão e dá glória a Deus. Hoje o inferno vai cair da tua vida. Bendito seja o nome do Senhor. O Eduardo conhece essa congregação, a Central da Cidade de Tiradentes. A igreja é enorme, de grande, bonita, muito bonita. Eu fui no batismo lá uma vez. Não tem como esquecer. Toda vez que eu olho para o irmão Jean, eu me lembro disso. Estou contando que ele já contou. O irmão Jean é um poço de humildade e paciência. Um dos nossos pastores, pastor da Vila Carrão. Entendeu o culto ontem? Ele entrou, sentou no último banco da Central da Cidade de Tiradentes, arrasado, com a vida virada de ponta cabeça. Ele falou, Senhor... Não precisa, a oração dele, já ouviu essa história? A oração dele foi, não precisa falar comigo, não precisa falar nada, só não me toca daqui. Me deixa aqui ouvir o zino, ouvir a Irmandade cantar, só isso. Esse foi o pedido dele. E a igreja é grande, cabe umas 1.500 pessoas, né? Igreja enorme. Está lá o irmão pregando a palavra, cheio de Deus, de repente Deus toma o seu servo, fala, alguém entrou aqui, e falou, Senhor, não precisa falar comigo, não precisa me fazer nada, só não me toca daqui hoje. A irmã apontou lá onde estava o irmão Jean, o Senhor te diz, eu amo a tua alma, eu nunca vou te tirar daqui, da presença de Deus. Irmão, essa palavra está mexendo lá no inferno por causa da oração de alguém. O adversário foi longe demais e mexeu longe demais na tua vida. Enquanto ele mexe nos bens, enquanto ele mexe na família, enquanto ele mexe na igreja, vai ficando tudo mais ou menos dentro do que é normal. Mas quando ele mexe no teu sonho, quando ele mexe na tua fé, que você fala, Deus, eu não tenho mais no que acreditar, eu não tenho mais no que me pegar, eu não tenho, acabou para você, irmão. Tá só começando o milagre hoje na tua vida.
Ah, irmão, vou pregar o que Deus me manda pregar. Não tem perigo, irmão. Glória ao nome do Senhor. Eu creio no Deus que eu sirvo. Bendito seja o nome do Senhor. O Senhor te diz, esse ano novo vai virar, porque eu não dependo de 31 de dezembro, eu não tenho compromisso com o tempo, eu tenho compromisso com a minha palavra e com a minha igreja. Esse próximo ano, você vai viver o extraordinário de Deus. Você vê a bênção, você encosta a ponta dos dedos nela, mas não consegue fazer a volta para pegar e trazer ela para você. O Senhor te diz, você está no caminho certo, você está perseguindo a tua bênção e ela está fugindo de você. Fica tranquilo que eu vou dar uma rasteira nela, ela vai cair, você vai montar em cima dela. Glória ao nome do Senhor, porque a tua oração chegou no céu, a tua oração chegou no trono de Deus. É perseguição, é calúnia, é mentira, é levante, é tudo que é prova. Quando é lá fora vai bem, mas quando é dentro da família é uma desgraça, é uma derrota, você não sabe mais para onde correr, você não tem paz, você não tem felicidade, você não tem apetite, você não tem sono, mas hoje Deus te visita com a santa paz de Deus, e te promete o Senhor pela sua santa palavra, eu vou fazer da tua vida uma história de milagre, como grão de mostarda que você lançou sobre a terra. Bom seria se ele nascesse do dia para a noite, mas demora, leva tempo, mas vem o resultado. E o Senhor te diz, passou dia, passou noite, veio sol, veio lua, chuva, sol, e você não percebeu, você ficou desatento. Mesmo que você tire a mão da árvore, ela vai continuar crescendo. Ela não depende de você. O que você precisava fazer é lançá-la na terra. Você lançou teu sonho, irmão? Ele já começou a germinar hoje, em nome do Senhor Jesus. E virão as aves do céu para tentar comer. Virá a ave da indecisão, virá uma outra da descrença, virá outra que é uma pessoa dizendo, mas acho que é meio difícil você conseguir. O Senhor te diz, não dá ouvido para nada. Porque a palavra diz, a árvore ainda que cortada e apodrecida suas raízes na terra, ao cheiro das águas soltarão seus renovos e não cessarão. Ainda que tenha cortado a tua árvore, a raiz já está apodrecida, está chegando água da vida aí. Dá para vocês dar um glória a Deus? Para a turma ouvir lá da live, glória a Deus. Está chegando a cura aí, está chegando a libertação aí, está chegando a porta aberta aí que você precisa. Enquanto você estiver esperando no homem, você vai continuar se decepcionando. Mas entrega tudo na mão do mestre hoje, entrega tudo na mão de Deus hoje. Falou, Senhor, está entregue na tua mão, não tem mais o que fazer. Aí você vai ver Deus aparecer na tua vida. Sabe por quê, irmão? Muitas vezes o Senhor fica sufocado entre as nossas ações. Quando a gente mexe aqui, mexe ali, aí acontece alguma coisa boa. Ai, graças a Deus que a irmã Rosa me emprestou aquele dinheiro. Graças a Deus que o Eduardo falou com aquela pessoa. E o Senhor está agindo, ó. E você está atribuindo a outro a honra que é de Deus. Mas agora o Senhor tirou a irmã Rosa, tirou o Eduardo, tirou a Maria, tirou o José, tirou o chão dos teus pés. Falou, agora é Deus ou Deus? Glória ao nome do Senhor. Agora vai aparecer o Deus que você serve. Na verdade, agora você vai enxergar quem é Deus na tua vida. Porque Ele está aí desde sempre. Então, irmão querido, lança o teu grãozinho de mostarda e vai em paz para a tua casa, a colheita vai ser 100 por 1. Aleluia! Nessas semanas que faltam para acabar esse ano, ainda tem novidade na tua vida. Ainda tem coisa de Deus na tua vida acontecendo agora. Domingo, dia de aniversário do Marcelo, meu irmão, 19 de dezembro de 2021, tem alguma coisa acontecendo agora a teu respeito, agora. Daqui para o final da tarde, você já vai receber notícia boa, no nome do Senhor Jesus. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Irmão, é Deus que manda. Eu não teria coragem de pregar uma palavra dessa, mas Deus te manda anunciar. Ainda hoje, você vai ver os brotinhos saindo da terra. Glória ao nome do Senhor. Ainda hoje você vai ver, Senhor, é a tua palavra. Senhor, é a tua palavra, mas é domingo. Mas Deus não tira folga, irmão. Deus não dorme nem tosqueneja. Vai em paz para a tua casa. Glorifica a Deus. Eu quero implorar uma coisa para vocês. Como irmão na fé. Na hora que a gente for fazer essa última oração, eu quero implorar de coração que você derrame a tua alma na presença de Deus. Tudo. Que você fique nu espiritualmente, dizendo, Senhor, está tudo aí.
Eu sou isso aqui, ó. Essa tranqueira. Senhor, eu sou essa curva de rio aqui, ó. Sou isso aqui, Senhor. É o que eu sou. Me transforma. Muda a minha vida, Senhor. Enche meu coração da tua presença. Me enche de fé, de esperança, de alegria. Manda essa bola que está aqui no meu peito, que parece que quer me consumir, me apertando. Arranca de mim, Senhor. Aleluia. Os meus lábios vão se abrir, a palavra diz que a nossa boca vai se dilatar para adorar a beleza da tua santidade, e eu vou louvar a Deus sem reserva, eu vou adorar a Deus sem limite, eu vou até o infinito para adorar esse Deus poderoso. Irmão, vai em paz para a tua casa, servo e serva de Deus. Está aqui a palavra de Deus que Deus nos manda essa manhã, e o Senhor te diz: eu vou transformar a tua vida. Vou passar na tua casa e vou virar do avesso a tua casa. Vou trocar tudo. Vou jogar tudo que é velho fora. Vou arrancar tudo que é velho fora. As cobranças, os sentimentos ruins, aqueles sentimentos que ficaram de culpa, de acusação, os machucados que vocês se fizeram. Não sei, irmão, é Deus que manda a palavra. Tem misericórdia, Senhor. Vou limpar, vou transformar, vou fazer tudo novo, vou quebrar o que precisar quebrar, vou jogar fora o que precisar jogar fora, vou tirar os maus hábitos. Eu estou entrando na tua vida para um renovo agora. Abre a tua boca, irmão, glorifica a Deus. Tem anjo de Deus aqui trabalhando em favor da alma de alguém, irmão. Você está por um fio de linha por essa palavra. A tua vontade é largar tudo, ir embora, largar, desistir da fé, desistir da família, desistir do sonho, desistir do carro, desistir do apartamento, desistir do filho. Não desiste de nada, porque Deus está trabalhando na tua vida. Então creia nessa palavra, que o sobrenatural de Deus te alcança hoje no nome do Senhor Jesus. Deus seja louvado. Vamos nos colocar em pé, irmãos, por favor. Som não está muito alto não, né, Edu? Tá bom sim. Turma, não precisa nem ajoelhar. Vou mostrar para vocês que Deus é Deus e pronto. E que Ele opera conforme Ele quer. Não precisa de barulho, não precisa de griteiro, precisa de fé. De um coração entregue na mão de Deus. Vamos orar, bem gostoso. Faz a tua oração, eleva o teu pensamento ao céu e larga aqui tudo que não presta. Tudo que não edifica, você vai deixar aqui essa manhã. Senhor, nós estamos diante da tua presença para te agradecer porque tu nos trouxeste aqui na tua casa, nos tem ajudado, tem protegido a nós, a nossa família. Deus, não tem nada sobre nós que o Senhor não saiba. Não tem nada sobre nós que o Senhor não conheça. Tu sabes, Senhor, das nossas limitações. Tu sabes, ó Deus, dos nossos pensamentos, dos mais ocultos pensamentos. E essa manhã nós queremos aceitar esse desafio que a tua palavra nos mandou. Queremos uma vida transformada. Queremos uma vida nova diante de ti. Não para o pastor ver, para a irmã ver, para o marido, para a esposa. Para a nossa realização pessoal como cristão, como servo de Deus. Eu, Rodrigo, quero lançar nos teus pés todas as minhas ansiedades, todos os meus medos, todas as minhas preocupações. Eu quero ter paz, Senhor. Eu quero aproveitar o melhor dessa vida. Eu não quero ser mais um que viveu aqui nessa terra. Nós queremos deixar a marca de Cristo nesse mundo. Nossa vida é tão rápida. A palavra diz que é um conto ligeiro, um vapor que desvanece. E nós passamos como um cão raivoso, correndo em volta do próprio rabo, dando murro em ponta de faca, malhando ferro frio, se perdendo, se machucando, se ofendendo, por coisas que não edificam, por coisas que não trarão nenhum bem para nós. Eu abro mão da razão hoje em nome do Senhor Jesus.
Eu largo esse cabo de guerra com o inferno. Eu não preciso provar nada para ninguém. Você não precisa provar nada para ninguém, meu irmão. É o bastante que você acredite quem você é, a quem você serve, o que você representa, aonde você vai chegar. Deus, pela virtude do teu Espírito Santo, transforma vidas agora. Limpa os corações agora. Derrama o teu Espírito Santo aqui agora nessa igreja. Vem aqui agora com a tua presença. Passa aqui agora, Senhor, por favor. Visita, Deus. Visita, Deus. Visita. Visita, Senhor. Visita. Limpa, limpa. Limpa. Tu tens o sabão do lavandeiro. Tu tens o fogo do Espírito que queima tudo que não presta. Limpa agora. Batiza com a promessa do Espírito Santo. Aleluia! Derrama da tua glória, derrama da tua virtude, derrama do teu poder, derrama da tua unção. Mostra que tu és Deus. O teu povo nunca precisou de homem nenhum para incitar, para pregar, para falar, para que a igreja fosse visitada. Lá em Pentecoste tinha algum pregador? Não tinha, só tinha corações quebrantados, corações entregues nas suas mãos, e a virtude de Deus fluiu normalmente. E é isso que nós te pedimos, faz a tua unção fluir naturalmente aqui agora, naturalmente, Senhor, sem homem, sem forçar nada, sem apertar nada, a tua virtude, a tua unção, a tua glória derramada sobre a vida da tua igreja. Faz-nos sair daqui transformados pelo teu Espírito Santo. Faz a Irmandade da Live sair transformada. Dizer, Senhor, valeu a pena ouvir esse irmão Rodrigo um pouquinho, porque no finalzinho a tua glória tomou o teu servo, e nós estamos levando uma porção maravilhosa para a nossa casa. Ô irmãos, eu não sei se é ousadia, se é loucura, mas é Deus que manda e eu vou fazer o que Deus me manda fazer. Coloca a mão aí sobre a tua enfermidade agora. Se você não puder pôr a mão, pensa aí agora. Enfermidade, Jesus Cristo Nazareno te repreende agora. Dor, sai agora, em nome de Jesus Cristo. Depressão, sai dessa vida agora. Espírito de morte, sai daí agora, em nome do Senhor Jesus. Irmandade, nós estamos travando uma guerra aqui agora contra o inferno. Em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus, vai saindo agora, demônio, dessa vida, vai saindo agora. O Senhor Jesus te repreende agora, doença. Senhor Jesus te repreende agora, câncer. Senhor Jesus te repreende agora, infecção. Sai agora, em nome de Jesus Cristo, pela unção, pela virtude da igreja, está havendo cura agora, está havendo libertação agora. Porta! Abre agora no nome do Senhor Jesus. É virtude, é unção, é determinação da palavra. Em nome do Senhor Jesus, sejam abertas as portas, sejam abertos os caminhos, sejam libertas as almas, os corações, a carne, o corpo, a mente. O Senhor está curando agora para a glória do seu nome. E haverá uma explosão de milagre na vida da igreja. E você verá que vale a pena crer no Senhor Jesus. Pai nosso que estás nos céus, santificado. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém.